Boa tarde a todos, bom dia, uma boa noite para quem estiver vendo esse vídeo nesse momento. Amém, queridos? Como disse da outra vez, a gente vai dar continuidade hoje sobre a história de Gideão. Esse grande nome da palavra de Deus, esse grande homem de Deus, né, que está relatado no livro de Juízes, capítulo 6, até o capítulo 8. Conta-se a história então de Gideão. Onde eu estava dizendo, irmãos, antes eu estava falando das suas vitórias, do tempo que ele teve com o anjo, a fala que ele teve com o anjo, não é? E eu parei então no momento que eu ia falar aonde Gideão pede-se uma prova para Deus. Pede-se a prova para Deus, para que se realmente Deus estava com ele. E no capítulo 6, no versículo 36, a gente tem então uma fala de Gideão falando assim com Deus. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato salvar Israel por intermédio, como dissestes, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Quer dizer, o lagar onde ele malhava o trigo, ele queria depositar lá uma porção de lã, não é? De manhã o orvalho estiver molhado, a lã e o chão em volta dela estiver seco, então podereis ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Olha só como é que Gideão faz. Ele pede então uma prova para Deus, para entender sim, de vez então, que Deus estava com ele. E ali a história continua. Mas Gideão ainda não fica contente com isso. Realmente naquele dia aconteceu o quê? Libertar o povo. E assim aconteceu quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Olha só que Deus fez com ele aquilo que ele queria, não é? Ele queria então que a lã estivesse molhada e o orvalho não. Mas Gideão não estava contente. E no capítulo 39 ele continua contestando Deus, dizendo que ele queria mais uma prova de Deus. Veja só. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo. Você vê que ele fala com Deus um momento até risonho. Ele dizia: olha, Senhor, não me irrita comigo, porque eu quero mais uma prova de ti para mim, né? Ele diz assim comigo: não se irrite-se comigo, falo ainda uma vez, permita que eu faça a última prova da porção de lã desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. Olha só. E Deus cumpre-se com ele mais uma vez. E Deus fez conforme fora pedido. Naquela noite a porção lá ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Essa é a prova. Esse é o Deus que servimos, amados. Pede-se prova a Deus e ele cumprirá na sua vida o melhor, não é? Mas a história de Gideão segue em frente. Depois de todas essas provas, Deus então começa a conduzir Gideão a uma vitória. O que acontece? Nós falamos nos capítulos anteriores sobre os homens que ele tinha, sobre os homens que estavam com ele. E para diminuir um pouco o vídeo, nós podemos relatar aqui com vocês o que? No capítulo 7, ele vem dizer aqui, né? Deus falando com ele: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Opa! Como que pode um negócio desse, irmãos? Gideão, entendendo que ele precisava de bastante gente para poder vencer a batalha, Deus fala que é muita gente. E se nós continuarmos lendo a palavra de Deus, se você ler na sua casa, você vai ver que Gideão transforma esse número de pessoas, Deus transforma só em 300 pessoas para que ele seja vitorioso. Como que aconteceu isso? Eles foram levados, não sei se na beira de um rio ou de um lago. Eu tenho a impressão que foi na beira de um lago, né? A Bíblia não relata aqui se é rio ou se é lago. Mas ali Deus fala para ele a seguinte coisa: separai todo aquele que beber a água, aqui no 7:5, né? Separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como se faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. Olha só. Aqui foi separado apenas 300 homens. Gideão ficou: mas que é isso? Como que eu vou vencer os medianitas com 300 homens? Né? Mas foi o que aconteceu. Quando hoje, no culto de manhã, nós estávamos vendo a pastora nossa falar de números de pessoas,
aqui nós temos uma prova grande, amados, sobre isso. Não é o número que faz a coisa acontecer, mas sim aquelas pessoas valentes, aquelas pessoas que fazem a diferença dentro dele e com as forças e a fé que ele tem em Deus, não é? E a história continua. E Gideão vence os medianitas, que eram inúmeras pessoas, como gafanhotos sobre as serras, com apenas 300 homens. 300 pessoas só. Ali Deus estratégia para eles vencer, não é? E nós seguindo a palavra de Deus em diante, ele vem falar que nós, nas últimas realizações de Gideão, depois que ele venceu todo aquele povo, né? Ele diz que no capítulo 8 ele disse que sucedeu que os homens da tribo de Efraim vieram falar com Gideão: mas você só não chamaram nós para lutar? Para quê? Né? Se já Deus tinha dado na mão dele 300 pessoas que ajudaram ele a vencer. E depois ele vem, continuando aqui, né, falando, ele passou por várias tribos, várias coisas, com os 300 homens, para ir trazendo a cidade junto com ele, derrotando aquelas cidades. Não é? E ele não foi bem acolhido ali, eles não trataram dele. Se nós continuamos a ler o capítulo 8 em diante, ele vem dizendo aqui que Gideão foi praticamente: sai daqui, ele foi buscar os príncipes lá, né? Foi buscar os príncipes: sai daqui, nós não tem nada com você, você está apenas um palmo, esse povo vai lá pegar eles. Não quiseram ajudar, mas Gideão também foi vingativo, ele veio contra esse povo de volta. E se nós lermos a palavra aqui no capítulo 8 em diante, você tem que ler essa história, irmãos. Deus quer falar com você nessa história, né? A gente vê que Gideão, quando ele volta da batalha, trazendo os príncipes, né? Para ele matar depois, não matou todos esses príncipes. Ele também passando praticamente um rodo nesse povo, matando, destruindo, derrubando torre deles. Lê a história que você vai ver, né? Aqui no 8:28, ele já fala do final da vida de Gideão, né? Que diz assim, ó: assim foi Midian abatido diante dos olhos dos filhos de Israel, e nunca mais levantou-se a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos. Depois de tudo isso, Deus deu 40 anos de vitória ao povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel vem errando, depois para frente erra, veio um novo líder, né, chamado Jefté, aqui na frente. Antes dele veio um filho de Abraão, chamado Abimeleque, também, né, que lutou, mas praticamente errou também, errou bastante. Mas aqui, no finalzinho, né, diz assim da vida, né, de Gideão. Gideão teve 70 filhos, com várias mulheres, mas Gideão foi um grande vencedor, meus irmãos, meus amados, grande vencedor. E o Deus que Gideão serviu naquele tempo não é o mesmo, é o mesmo de hoje. Como Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente será, falando em Hebreus capítulo 13. Jesus não mudou nada. Na verdade, muitas vezes quem muda são nós, não é? Hebreus diz: Jesus fala, o escritor de Hebreus dizendo assim: Jesus é o mesmo hoje e eternamente será, ontem e hoje eternamente será. E Deus também é o mesmo, esse Deus que nós servimos, meus irmãos, amém? Alguém pode continuar lendo essa história, pode começar lá no capítulo 6, termina-se aqui no capítulo 8, né? No finalzinho aqui termina a história de Gideão, mas uma história que nós temos que trazer para a nossa vida, de um homem de fé, de um homem que pediu prova a Deus, e Deus concedeu suas provas, e Deus quer provar. Prova a Deus, fala com Deus, faz a sua parte que Deus fará dele, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas. Eu sou prova viva disso. Deus fez na minha vida. No outro vídeo eu vou estar contando para vocês alguns testemunhos que Deus fez na minha vida. Alguns só. Eu falar tudo num vídeo de 10 minutos não dá, mas alguns testemunhos nós vamos estar contando, e nós vamos falando de outra passagem aqui na frente, de um homem chamado Jefté, que continua aqui, mas depois do filho de Gideão vem então o outro libertador chamado Jefté, um grande homem de Deus também, que passou muita coisa. Mas então no outro vídeo, amados, nós vamos estar falando um pouco
dos testemunhos da minha vida, Deus fez, e também de Jefté. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus esteja com todos.